melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. E o título da palavra dessa noite é: encontrarei fé na terra? É uma pergunta que o Senhor está fazendo agora para cada um de nós. Encontrarei fé na terra? Olha o que ele diz lá em Lucas 18, versículo 8, a parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Quem disse isso? Quem disse isso foi Jesus. E Jesus estava dizendo isso dentro de um contexto em que ele estava falando através de uma parábola. Jesus não falava para que todos entendessem, mas ele falava através das palavras, das parábolas, mas através, para os seus discípulos, na intimidade, ele revelava as parábolas. Mas ele estava falando através das parábolas. E lá no versículo 1 do capítulo 18, ele diz que é um dever do cristão orar sem cessar. Orar sem cessar, para que nós não desfalecemos. Esse é um dever do cristão, orar sem cessar, mas não é uma oração religiosa, como o presbítero Cláudio disse. Eu estava num momento, estava lá, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, aquela coisa religiosa, como que você disse? Zera e começa de novo, apaga e começa de novo. O cristão precisa saber orar, o cristão precisa saber como ter esta intimidade com o Senhor. Mas ele, ao final da parábola, ele pergunta: eu encontrarei, quando o Filho do Homem voltar, ele estava falando dele mesmo, eu encontrarei fé na terra? O que ele estava perguntando? Quantas pessoas eu vou encontrar na terra quando eu voltar, que estarão firmes, estarão na posição, não negociarão a sua posição, não desistirão, não vão retroceder? É isto que ele está falando para nós. E eu quero dizer para vocês que o tempo que nós vivemos hoje, esse tempo que hoje começou o horário de verão, este tempo do ano de 2015, este mês, este tempo vai requerer muito de nós fé. Mas não uma fé qualquer. Eu já falei sobre fé aqui. Existem dois tipos de fé. Aquela que você gera na tua mente, você gera fé na tua mente, mas você não transforma essa fé em ação, em atitude. A fé que o Senhor prega, a fé que o Senhor nos ensina, é uma fé que se traduz em ação, é uma fé que está ligada à palavra, às Escrituras. É esta fé que Ele quer de nós. Não é uma fé emocional, não, porque eu creio, porque é isto, porque é aquilo. Já passou esse tempo na nossa vida. Nós precisamos ter fé na palavra, nas Escrituras. Agora, nós precisamos compreender o tempo para poder compreender as Escrituras. Senão, nós apenas vamos ler a letra. E a letra, ela é? Mas o Espírito vai vivificar. Se nós buscamos relacionamento com o Senhor, Ele vai se revelar a nós. Seja quem for, se você verdadeiramente crê no Filho, na ressurreição, e você o declarar como o seu Senhor, como dono da sua vida, você tem acesso, você entra e acessa, e Ele começa a declarar, Ele começa a revelar. Por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim. O profeta está dizendo: clama a mim, e eu vou responder.
mas eu vou responder e eu vou anunciar coisas grandes e firmes, coisas concretas que ainda não sabe. É esta a intimidade que nós temos que buscar com o Senhor. Nós temos que buscar esse relacionamento com Ele. Por isso o tempo profético que nós estamos vivendo, requer muita fé, e preste atenção, não é só a fé, mas é a fidelidade, porque fé e fidelidade vêm da mesma palavra. Fé e fidelidade vêm da mesma raiz, que significa o quê? Andar conforme. Andar conforme significa você praticar a justiça do reino de Deus. Estão compreendendo? Eu estou falando desta forma para que a gente possa entender o contexto todo do que vai ser ministrado nessa noite. E eu espero que você esteja com o teu coração aberto. Abra o teu coração, porque isso vai ser vida para você. Estamos muito próximos do cumprimento da palavra do Senhor sobre a terra e na vida daqueles que têm fé, daqueles que são fiéis. Lembram que fé e fidelidade é o mesmo sentido, que crê conforme as Escrituras. Vocês lembram quando Jesus falou que quem tem sede vem em mim, quem crê conforme a Escritura, dele fluirá rios de águas vivas, fluirão rios de águas vivas. Por isso, nós estamos num tempo que ele já foi, lá no livro de Apocalipse, ele foi revelado para nós. Lá em Apocalipse 10, 7, olha o que diz lá, olha o que João está dizendo. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quem é o sétimo anjo? Quem é o sétimo anjo? Levanta sua mão. Você é o sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver prestes a tocar a sua trombeta. O sétimo anjo, ele tem uma trombeta, mas antes dele tocar essa trombeta, e nós sabemos que quando ele tocar essa trombeta, ele vai estar anunciando o cumprimento de todas as coisas. O que ele vai estar anunciando? Que os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e de quem mais? Levanta sua mão. E do seu Cristo. Haverá restauração de todas as coisas. Mas ele está falando que há uma etapa antes disto acontecer, desta restauração plena acontecer, haverá uma etapa antes, que é a etapa da voz do sétimo anjo. E nós estamos exatamente neste tempo. Agora, o sétimo anjo, ele vem o quê? Se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A voz significa que ele vai manifestar o Cristo nesta terra. Antes, quando ele vem anunciar através da voz, ele vai manifestar o próprio Cristo na terra. E este é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo que já vem sendo anunciado, que já vem sendo trazido para nós, para que nós possamos realmente crer na palavra do Senhor. Mas pastor, por que você está falando isso? Isso você tem que dar lá no curso de conhecendo o propósito de Deus, não é isso, Marta? E terminamos, né, com muita dedicação, não é isso, Moacir? Irmã Georgette, irmão Arthur. Tem que ensinar no curso, mas eu quero dizer que nós estamos entrando num tempo agora que vai exigir muita fé dos filhos de Deus agora. E fé, eu quero que você
também carregue junto com você essa outra palavra. Fé significa, você só manifesta uma fé quando você é fiel ao cumprimento daquilo que Deus te chamou para fazer. É executar. É esta palavra, executar. Quando Jesus se manifesta como Cristo no meio da multidão, na festa dos tabernáculos, ele estava anunciando o quê? Ele estava apenas falando, o Cristo, eu sou o Cristo? Não, ele estava anunciando um tempo, uma era. Ele estava anunciando uma restauração, onde haveria a restauração do quê? Da condição original. O que é restaurar? Eu pergunto para a igreja. Quando você restaura um móvel, o que você busca com esta restauração? Você procura trazer a verdade original, você procura trazer a imagem original para o tempo presente. Compreende o que é restauração? Restaurar é você trazer algo para o tempo presente daquilo que foi perdido, daquilo que foi esquecido, daquilo que o tempo desgastou. Então o Senhor estava fazendo exatamente isso. Por isso que em João 7, 37 e 38, vocês lembram que quando eu ministrei isto, ele, num momento sublime da festa dos tabernáculos, ele diz: eu sou o Cristo. Vocês estão querendo, através da água do tanque de Siloé, vocês estão querendo receber o Cristo, estão querendo anunciar o Cristo, eu venho dizer para vocês. E olha o que ele disse. Próximo. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva. Precisamos aprender a falar isso também. Rios de água viva. Só existe uma água viva. Só existe um tipo de água que verdadeiramente traz vida para nós. É o próprio Cristo. Mas existem rios. E por que eles falam rios? Nós vamos entender isso daí. A nossa fé não pode ser do nosso jeito. Quando Jesus falou: quem crê em mim, quem quer ser fiel a mim, como diz as Escrituras. Ele não falou do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. E o que mais acontece hoje na igreja, e você pode conversar aqui, olha, no nosso meio. É bem possível, é bem provável que conversando nós vamos encontrar pessoas que creem de forma diferente. E o Senhor está dizendo: não é da forma de vocês creem, não é da maneira como vocês acham, mas é como diz as Escrituras. E ele estava se referindo a Isaías 12, de 1 a 6, aonde ali havia o reconhecimento do Senhor como o provedor, como aquele que cuida, o Senhor das nossas vidas. Ele estava se referindo a isso, ele estava se referindo a uma entrega profunda ao Senhor, uma confiança plena. Vocês acham que dá para... Existe 50% de confiança? Confiança é algo que não pode ser, ela não está ligada a algo relativo. Eu confio mais ou menos. Não existe confiança, ou você tem ou você não tem. Não dá para você caminhar com o pé atrás. Até aqui eu vou. Agora, a hora que nesse assunto eu não consigo, eu não vou, porque eu não acredito assim, eu não penso assim. Não, eu aprendi de outra forma. Eu quero dizer, é como diz as Escrituras. Se você crê como diz as Escrituras, caminhe, vá em frente, e o Senhor vai respaldar tudo aquilo que você está fazendo.
Sabe por quê? Porque se você crê conforme a Escritura, você está verdadeiramente agradando o Senhor, você está cumprindo aquilo que o Senhor deseja, como filho que você cumpra, e você vai ser cuidado, respaldado, guiado, dirigido pelo Senhor. É isto que nós precisamos compreender nas nossas vidas. Mas eu digo que não é fácil isso, e eu não falo de ouvir falar, eu falo de experimentar. Porque quando eu comecei a minha caminhada, não foi fácil. Eu demorei para crer, conforme eu creio hoje. Mas você atingiu o ápice? Não, Paulo falou, eu não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para o alvo. Eu digo para vocês, eu cheguei até aqui hoje, porque eu fui rompendo a cada dia os meus limites de crer. Eu fui rompendo dentro de mim as estruturas mentais que me ensinaram como me relacionar com o Senhor. Por isso que hoje eu declaro diante da igreja, publicamente, que eu sou grato a tudo que eu aprendi aqui. Eu sou grato a cada um de pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, de cada um que veio aqui e trouxe palavra para a minha vida, porque estas palavras, elas produziram transformação. Hoje eu posso dizer que eu sou bem diferente daquilo que eu fui até os meus 37 anos de idade, aonde eu era um excelente profissional, ponto final. E um pai, e um esposo, e um amigo, e um conselheiro, um ombro amigo para ouvir aquele que precisa falar, aquele que precisa tirar algo que está aqui dentro sufocando. E hoje, muitos não têm tempo para ouvir as pessoas. Semana passada, ligou um empresário de Bauru, que eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho para a empresa dele, e ele ligou e falou, Zanon, você vai estar em Ribeirão? Vou estar. Veio aqui, e veio, falou, eu vim aqui que eu quero conversar com você, quero poder te ouvir, quero... Outro dia liga uma pessoa, Zanon, eu preciso falar, senão eu vou explodir por dentro. Ou seja, nós precisamos cada dia mais compreender como que foi a abertura dessa reunião hoje. Como que foi a abertura? Ame ao Senhor, em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, mas também ame ao teu próximo como a ti mesmo. E eu posso dizer para vocês, e eu declaro isto para a Casa Apostólica de Adoração. Conversava isso nesse final de semana com a minha esposa. Quanto eu fui transformado neste lugar. Quanto eu aprendi. Quanto eu sou grato a isto. Quanto eu devo a minha vida a isso. Porque realmente eu suportei aquilo que era necessário para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. Por isso a nossa fé, a nossa fidelidade, ela não pode ser de qualquer maneira. Nós temos que nos submeter, nós temos que obedecer, nós temos que verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor nos ensina. Porque ouvir todo mundo ouve, mas praticar. E ele diz mais uma coisa, que ele diz que se nós formos fiéis, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão. O que são esses rios? Esses rios é uma simbologia disso daqui.
Essa é a simbologia, são os rios que vão fluir em nós. Isso está lá em Isaías 11, de 1 a 2, nós temos o Espírito do Senhor aqui. Nós temos o espírito de sabedoria e o espírito de inteligência. Nós temos o espírito de conselho e o espírito de fortaleza. E nós temos o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. São os 7 espíritos de Deus. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós cremos e fiel ao Senhor, não é a pessoa, mas é a fidelidade aos princípios do reino. Em praticar a palavra dele, colocar em prática. Quando nós fazemos isso, sabe o que nós somos? Aquilo que o presbítero Cláudio disse, nós somos o próprio Cristo manifestando os rios de água viva. E aí, se há necessidade de sabedoria, você vai ser sábio. Se há necessidade de conhecimento, você vai ter conhecimento. Se há necessidade de conselho, você vai ter conselho. Se há necessidade de temor, porque há necessidade de temor, sim, para nós. Porque o temor é a barreira, é o limite para que nós não avancemos naquilo que não podemos fazer. Porque quando nós temos temor a Deus, nós recuamos em ações que não agradam ao Senhor. Por isso ele está dizendo, se você crê, se você tem fé, se você é fiel à Escritura, aquilo que diz aqui, e aqui, se resume exatamente a você reconhecer o Senhor como o teu provedor, o teu Salvador, aquele que vai te dirigir. Lá em Mateus 6, 27 ele diz, você acha que com tudo que você é, o que você não é, o que você sabe, o que você não sabe, você acredita que você pode acrescentar um dia sequer no curso da tua vida? Quem nós somos fora de Deus? Nós somos como uma erva que vem um sol quente como esse que está aí hoje e queima, mas queima mesmo. Não sobra absolutamente nada. Por isso nós precisamos ter este entendimento. Quando chegou a hora do cumprimento do propósito de Jesus na terra, pergunto, qual foi o propósito de Jesus na terra? Antes de nós falarmos, qual foi o propósito de Jesus na terra? Alguém poderia me dizer? Nesses 8 anos que nós estamos falando, Jesus teve um propósito, porque estabelecer o reino de Deus, ele veio praticar o reino de Deus, mas ele veio com um propósito, e só um santo, o imaculado, sem mácula, só aquele que verdadeiramente resistisse à carne, aos desejos, a todas as coisas que foram propostas aos governos dessa terra, foi oferecido ao Senhor que todos os reinos da terra seria dele. Eu te dou, Satanás ofereceu. Nós não estamos falando apenas de coisas banais, prostituir, disso, daquilo, essas coisas, essas boberias, mas está falando de um governo. O que ele veio fazer? Olha o que ele veio fazer. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que estava perdido na terra? O reino estava perdido, o governo de Deus sobre a terra, porque o que pairava sobre a terra era o quê? Era o caos. Era um caos que pairava sobre a terra, religião, adoidado. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Compreendam o tempo que nós estamos vivendo. O propósito do Senhor foi sim vir, se preparou, manifestou, mas ele veio com um objetivo. O objetivo do Senhor era resgatar aquilo que foi roubado lá no Éden. E o que foi roubado no Éden?
Foi roubado o governo do homem. O homem não podia mais fazer o que o presbítero falou aqui. O homem não podia mais levantar a voz e declarar: eu declaro que a minha filha está curada. O homem não tinha esse poder. E o Senhor veio e restabeleceu este poder. Ele restaurou este poder. É isto que o Senhor veio fazer nas nossas vidas, veio nos dar como um presente para nós. Mas Ele deu esse presente para o Pai, porque o Pai, Ele queria restabelecer essa intimidade comigo e com você. Quantos estão entendendo? Amém? Ele veio salvar, resgatar, trazer novamente a posição original. Ele veio trazer essa posição original. O que estava perdido, o que estava em mãos erradas? O reino de Deus. Então chegou a hora, chegou esse momento, exatamente quando chegou a hora do cumprimento do propósito de Jesus na terra. O que Ele falou? Jesus avisa os discípulos que é chegada a hora, para que a palavra é a simbologia, é a figura da espada, né? Simbolicamente a espada significa a palavra, se cumpra. E olha o que ele disse, Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite, vos escandalizareis por minha causa. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Olha o que Jesus fala, pastor Marcelinho. Ele fala: chegou a hora, e é nesta noite, chegou a hora, que vocês vão se escandalizar por minha causa. Mas não se preocupe, sabe por quê? Porque tudo isso daí já estava destinado para acontecer, já estava escrito para acontecer, já estava determinado para acontecer. Imagine essa situação. Por 3 anos e meio Jesus andou com seus discípulos, causando alvoroço em tudo quanto é lugar que ele passava, Moá. Ele passava, ali não ficava do mesmo jeito, ali mudava. Ali, se não tinha planta, nascia planta, se tinha doente, ficava curado, se não tinha água, voltava a ter água. Enfim, tudo, aonde Jesus passava, ele restaurava, porque assim é o reino. O reino de Deus, aonde ele chega, ele transforma tudo. Quem tem ouvidos, ouça. Esse é um sinal para você avaliar se o reino chegou na tua vida ou não. Aonde o reino chega, ele transforma tudo. Ele muda as circunstâncias. Ele muda todas as coisas naquilo que você necessita mudar. Porque se naquilo que você não necessita mudar, você já está conforme as Escrituras, não há necessidade. Mas naquilo que é necessário você mudar, você, quando recebe o reino, essas coisas vão mudar. Isto que nós precisamos ter, nós precisamos fazer sim, não é uma autoavaliação, não tem, vou fazer uma reflexão da minha vida. Não, olha como você vive o seu dia a dia, isto vai dizer realmente se o reino chegou na tua vida ou não. Olha para isto. Não precisa, eu comecei há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu era assim, agora eu sou assado. Não, olha para o hoje, olha para o presente. Quem é você hoje? E aí você vai saber se o reino chegou ou não na tua vida. Imagine Jesus causando alvoroço, onde passava, curava, libertava, profetizava, ensinava, confrontava. Eita homem para confrontar os religiosos, né? Confrontava. Hipócrita. Raça de víboras. Arreda-te de mim, Satanás. Esse homem, esse Jesus, ele confrontava as pessoas.
Mas o amor que ele tinha dentro dele é o mesmo amor do Pai, porque o Pai estava nele, e ele confrontava porque ele queria verdadeiramente tirar as pessoas daquela posição, por isso que ele confrontava. O confronto faz você sair um pouquinho desta área de conforto que você está hoje. A tua mudança, a minha mudança, ela só vai acontecer de verdade, definitivamente, quando nós sairmos da área de conforto. Você não muda na tua área de conforto, você só muda quando você for por um desconforto, onde você não tem domínio da situação. Ali você vai mudar, ali você vai aprender, ali você vai realmente experimentar o sobrenatural na sua vida. Porque aonde você tem domínio, Deus não vai agir na tua vida. Mas se você está disposto a ser confrontado, e este confronto é para o bem, não é para o mal. Se você quer esse confronto para a tua vida, abra o teu coração, abra o teu peito e vai para o confronto, porque você vai para outro nível. Você vai viver um outro nível na tua vida. Imagine Jesus 3 anos e meio fazendo todo esse alvoroço, imagina isso, e ele chega para os discípulos e fala: olha, vocês vão se escandalizar por minha causa. Mas o que você cometeu? Que nem o filme lá, cometeu adultério, fez isso, fez aquilo, o que você fez? Ninguém entendia, porque é loucura, Por quê? Por que eu vou escandalizar vocês? Porque a forma como eu vou cumprir o meu propósito vai verdadeiramente escandalizar. Porque muitas vezes a forma como o Senhor nos chama para cumprir o propósito escandaliza muitas pessoas. E não espere as pessoas entenderem você. E não espere a aprovação das pessoas. Porque as pessoas, elas não compreendem os planos de Deus, elas não compreendem o propósito de Deus para a sua vida, elas não compreendem. Por isso que verdadeiramente o Senhor disse: eu vou escandalizar vocês, e vai se cumprir a palavra na minha vida, porque esta palavra se cumpriu na minha vida. É isto que o Senhor quer dizer para nós. Não tenha medo do que vão falar, do que vão fazer, o que vão, enfim, não importa, pode esperar tudo dessas pessoas, todas as coisas você pode esperar, mas você pode ter certeza, o Senhor está junto contigo em toda e qualquer situação. De repente Jesus diz: vocês ficarão escandalizados por minha causa, e os meus seguidores se dispersarão. Os meus seguidores, eles vão se dispersar. Então acabou. Ai, meu Deus. O que Jesus falou? Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito. Vocês sabem o que está escrito? Vocês sabem o que está escrito? É muito forte o que está. É muito forte, eu posso sentir muito forte a presença do Senhor. Olha o que está escrito, olha o que está escrito. Zacarias 13, pode abre a sua Bíblia em Zacarias 13. Não podemos esquecer que tudo isto que Jesus estava falando fazia parte de um script. Sabe o que é um script? Sabe o que é um desenho? É um roteiro? Um roteiro. Fazia parte de um roteiro divino, porque já estava tudo pronto. Já estava tudo pronto. Como aconteceriam as coisas? E aí, fazia parte de um roteiro que o profeta Zacarias, há 500 anos atrás, falou: olha como que vai ser. Há 500 anos atrás. Olha que tremendo isso.
Há 500 anos atrás, o profeta Zacarias falou: agora eu vou falar para vocês como que vai ser. E o que Jesus, volta um pouquinho, o que Jesus falou? Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Vamos lá em Zacarias 13:1, ele começa dizendo o seguinte, ele está falando: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Sabe quem é a fonte? Quem é a fonte? O Cristo, o Senhor, nas nossas vidas, Ele é a fonte. Vai se abrir, terá uma fonte preparada para aqueles que querem verdadeiramente cumprir o seu propósito na terra. Haverá esta fonte, por isso que ele está dizendo: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. O que é a casa de Davi? Todos sabem o que é a casa de Davi. É a casa de governo, é a casa do governo de Deus, do governo do reino dos céus, aqui na terra. O Cristo, Ele vem e Ele se assenta em qual trono? No trono de Davi. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Lembra de Jesus se manifestando como Cristo na festa dos tabernáculos? Aquilo que eu disse para vocês. O que ele fez no último dia? Ele falou: olha, você tem sede? Vem beber na fonte agora. Vem beber na fonte. Vem beber na fonte. Eu quero anunciar para vocês, já foi anunciado, mas eu venho falar novamente, que nós entramos num tempo profético, em que a manifestação do Cristo na terra será visível, na sua vida. Poucos creem, mas amém, eu creio bastante. Eu creio muito nisso que eu estou pregando. É isto que me sustenta, é isto que faz com que eu caminhe, avance, não olhe e vou rompendo barreiras na minha vida, vou rompendo os obstáculos que o inimigo, às vezes e na maioria das vezes, a minha mente coloca para que eu pare. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: haverá uma grande manifestação, e o que está vindo não é para a morte, mas é para a vida. Não é para a morte, mas é para a vida o que está vindo. Está aberta uma grande fonte. Esta fonte é uma fonte de acesso, é uma porta dimensional, aonde nós vamos entrar e nós vamos buscar tudo o que é necessário para nós atuarmos no trono de Davi nessa terra. Para que você seja um agente de transformação na educação, na família, na religião, no governo, na política, onde quer que seja, onde você foi plantado, você será um agente de transformação, mas você precisa acessar a fonte. Por isso que Jesus falou: não é essa água que estão jogando aí no altar de sacrifício que vai trazer vida para vocês. Eu sou a água viva. Eu sou a água viva, e se você beber de mim, eu quero dizer uma coisa: não vai apenas te alimentar, de você fluirão rios de água viva, você manifestará o Espírito do Senhor, você terá sabedoria, você será um homem pleno nessa terra. Quem foi o homem mais sábio, o homem que teve maior sabedoria e conhecimento na terra até os dias de hoje? Salomão. E no final da vida, ele só dizia uma coisa: tudo foi vaidade, tudo era vaidade, tudo era vaidade. E esse homem gostava, né, das coisas boas, tinha 700 mulheres, demorava 2 anos para ele reencontrar com a próxima mulher. Ele tinha o reinado mais rico do mundo. Vinham comitivas de outros países, outras nações, para ver a glória
do reinado de Salomão. É isto que está chegando para os filhos que creem conforme as Escrituras. Está chegando esse tempo, porque nós estamos vivendo um caos nesta terra. Nós estamos vivendo um tempo em que há necessidade da luz se manifestar. E nós sabemos, e nós aprendemos, que a luz, ela se manifesta, ela nasce nas trevas. E é isto que o Senhor está nos chamando, para que esta luz que está em nós, para que esses rios que estão em nós, eles se manifestem em nós, e nós sejamos verdadeiramente homens e mulheres que vão abalar as estruturas desta sociedade, abalar as estruturas deste país. Nós necessitamos muito disto. Mas Jesus disse: olha, nesta noite vocês vão se escandalizar, e agora o pastor vai ser ferido. E aí Zacarias já havia anunciado, e ele diz lá em Zacarias 13, de 7 a 9: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Se preparem. E olha o que ele continua dizendo: o pastor não vai apenas ser ferido, os seus companheiros também serão feridos, a sua igreja também será ferida, mas não se preocupe, porque as mãos do Senhor se voltarão para nós. As mãos do Senhor estarão nos conduzindo pelos caminhos que hoje nós não enxergamos. Você olha, você fala: mas para onde eu vou? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou para o leste ou vou para o oeste? Eu vou para o norte ou vou para o sul? Para onde eu vou? Vou para cima ou vou para baixo? E o Senhor está dizendo: a minha mão vai te mover para o caminho certo. E olha o que ele continua dizendo, versículo 8: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas. O que é extirpar? Exterminar, tirar, arrancar. Serão quanto que será tirado? E acontecerá isso aonde? Em toda a terra. Em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte, diga a terceira parte, restará nela. A terceira parte restará nela. E o que ele vai fazer com esta terceira parte? Eu quero dizer para você, já está acontecendo isso com a terceira parte, porque 2/3 vão ser exterminados. Mas olha o que vai acontecer com a terceira parte. Você está preparado? Você quer passar pelo processo da terceira parte? Você quer? Quer ou não quer? É necessário passar por Samaria. Olha o que vai acontecer com a terceira parte. E farei passar esta terceira parte pelo fogo. Ah, não quero mais não, pastor. Tira, te esquece. Esquece. Não quero mais não. Eu perguntei antes, vocês falaram que vocês queriam. Vocês querem? Querem que eu continue? Querem que eu continue? Ah, aleluia. Quero saber se você quer mesmo. Eu quero. Eu já decidi que eu quero. E ele diz: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei. O fogo não te mata, meu irmão. O fogo não te mata, meu irmão. O fogo apenas vai tirar aquilo que não presta dentro de você, vai arrancar aquilo que está impedindo você de acessar esta fonte inesgotável, acessar esta posição de governo que você tem nesta terra. Este fogo vai limpar todas as impurezas e vai te colocar numa posição de glória nessa terra. É isto que vai acontecer com a tua vida. Por isso ele está dizendo: ela passará pelo fogo e eu a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei
como se prova o ouro. Uau! Olha como você é ouro e prata para o Senhor, você é muito precioso, é uma preciosidade, é uma joia rara, é isto que você é para o Senhor, é assim. Só que Ele está dizendo, é uma terça parte, muitos serão os chamados, mas poucos. Vocês percebem? 1/3 é maior ou menor que 2/3? É menor. Então poucos serão os escolhidos. Mas não que o Senhor faça acepção de pessoas, é porque nós não permitimos que o Senhor traga o fogo consumidor dele dentro de nós e limpe a sujeira, a impureza, as motivações erradas, os pensamentos incrédulos, essas coisas que têm produzido distanciamento dele. Mas olha o que acontece depois que você passa pelo fogo. Depois que você é purificado como a prata e o ouro. Diz assim, ela quem? Ela quem? Quem disse que quer passar pelo fogo aí? Levanta a sua mão. Ela quem? Ela invocará o meu nome. O Senhor está dizendo, esta terceira parte, que verdadeiramente quer passar pelo fogo, ser purificado e acessar a fonte aonde fluirão rios de água viva. O Senhor está dizendo que ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo. E ela, a igreja, dirá, o Senhor é o meu Deus. É isto que o Senhor quer para nós. O Senhor, Ele só está olhando para cada um de nós, e Ele diz, Ele está certo disso, este é o meu povo. Agora, o que Ele espera de nós, o que Ele quer ouvir, mas Ele não quer ouvir, o Senhor, Ele não ouve com ouvidos naturais. Sabe como que o Senhor ouve? Ele ouve através da tua fidelidade ao reino dEle, é assim que Ele ouve, e Ele quer ouvir que Ele é o nosso Senhor. Todas as nossas atitudes que nós praticamos hoje, o Senhor está olhando e Ele vê se Ele realmente é o nosso Senhor ou nós somos o nosso próprio Senhor. Ou pior, se alguém é o nosso Senhor. Esta é a pior de todas, alguém conduzir a tua vida, alguém ser o dono da tua vida, que não seja o Senhor, porque o que Ele quer é que Ele realmente seja o nosso Senhor. Veja o que o profeta Zacarias anunciou. Ele anunciou o meio e o fim. O meio é que o pastor, Jesus, será ferido, humilhado, escandalizado. O fim é que seu povo seria preparado e lapidado para conhecer que o Senhor é seu Deus. Eu quero te perguntar, você crê verdadeiramente que o Senhor é o seu Deus? Mas não é esse crer na tua mente, não. Você crê que Ele é o teu Deus? Porque quando você tiver esta convicção, 100%, ou melhor, que não haja dúvida, não haja nenhum tipo de questionamento, eu quero dizer uma coisa, se prepare, porque você vai viver um tempo sem limite na tua vida. Para finalizar, Jesus estava respondendo para os discípulos acerca do fim. Ele falou, olha, se preparem, que eu vou escandalizar vocês, eu vou ser pregado numa cruz, eu vou ser condenado como um marginal, porque quem recebia a condenação da cruz, era tido como um marginal, ele recebia a maior condenação possível para um homem naquela época, e vocês vão se escandalizar, porque vão falar, este daí era o teu pastor? Este era o teu Jesus, que falava, que fazia isso, e olha só como que ele morreu assim, ele morreu desse jeito, olha só, acabou, e aí, vamos embora?
Vamos chorar lá dentro das nossas casas? Não, não, não. Esta morte não é para o fim. Esta morte não é para o fim, mas é para um grande começo. É para algo que verdadeiramente vai despontar. Os sonhos de Deus jamais passarão. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus jamais deixarão de se cumprir nessa terra, porque Ele executará toda a sua vontade. Não tenha medo. Por isso que o Senhor perguntou hoje, no título dessa palavra para você: eu vou encontrar fé nessa terra? Eu vou encontrar pessoas que tenham fé? Porque o tempo que está vindo vai requerer muita fé, muita fidelidade de você aos princípios do reino de Deus. A execução da palavra. Você está pronto para executar a palavra, diz o Senhor. Você não precisa, você não necessita de pessoas que dizem para você o que você deve e o que você não deve fazer. O que você já possui já é o suficiente para você passar neste momento agora executando tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você realmente trouxe para dentro de você, porque você só vai manifestar aquilo que está dentro de você. Jesus estava num momento como esse, aonde os discípulos chegaram para ele e falou assim: quando que vai chegar o fim? Ele entendeu a pergunta. O fim, quando nós falamos em fim, nós achamos que é o término de todas as coisas. Talvez hoje você está olhando para a tua vida e acha que ela chegou no fim, mas eu anuncio que não é o fim, é o começo. Os discípulos chegaram e disseram: Jesus, quando vai chegar o fim? E aí ele começou a responder de forma natural também. Ele começou a dizer, olha só, alguns sinais, mas ele não disse especificamente do fim, e nem falou do fim, mas ele falou assim, que haveria rumores de guerras, preste atenção, haveria rumores de guerras, nações brigariam contra nações pelo poder, pela disputa desse poder, haveria fome, haveria terremotos, haveria doenças, pestes, haveria traição e ódio entre as pessoas. E também ele fez um alerta, que haveria falsos profetas. Só que ele disse que tudo isso era o princípio. Tudo isso era o princípio, mas verdadeiramente ele deixou uma mensagem para os discípulos, e esta mensagem foi esta: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas ele está dizendo que 2/3 serão exterminados, serão extirpados, serão arrancados, e 1/3 vai permanecer. É o fim? Esse é o fim que ele está falando? Não, ele está falando que acabará o fim de todo esse sistema mundano que tem produzido destruição na vida dos filhos de Deus. Este 1/3 que permanecerá, ele viverá numa glória sem limites, ele viverá verdadeiramente num tempo aonde o Cristo se manifestará livremente. Sabe por quê? Porque o fogo consumiu as impurezas, o fogo lapidou, o fogo tornou aquilo puro. E todo engano cai por terra.
Por isso ele vem e ele diz: aquele que perseverar até o fim, aquele que se manter fiel, crendo, acreditando até o fim, não o fim de um término de algo para acabar, mas o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. É isto que acontecerá nesta igreja, o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. É isto que vai acontecer, é isto que vai se manifestar nesta igreja. Aleluia! Vamos ficar em pé. Aleluia! Aleluia! Encontrarei fé nessa terra? Diz assim, bate aqui no teu peito aqui, encontrarei fé nessa terra? Faz essa pergunta para você. Encontrarei fé nessa terra? Aleluia. Igreja, se prepare para o novo ciclo, se prepare para o novo tempo, se prepare e seja fiel, porque esta fé fala de fidelidade. E se você se manter fiel, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, o Senhor será contigo em toda e qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. O melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer. Você é o melhor.